curso online de empreendedorismo. Vou botar aqui o fone para ver como é que fica aqui a... Show! E é isso aí, galera. Vamos lá. Esse primeiro curso online, o primeiro módulo do curso de empreendedorismo. Tá fantástico o som e vamos que vamos. E isso aí é apenas um início de uma nova jornada. E o que na verdade, esse movimento Atos 1.8? O movimento Atos 1.8 veio de uma pergunta, né? Já parou para pensar como podemos potencializar a expansão do reino de Deus? E isso é uma pergunta que durante muito tempo ficava na minha mente, porque desde quando eu me converti, com mais ou menos 18 anos, eu tinha essa chama no meu coração. E quando a primeira vez eu vi o que é realmente, o que é um trabalho missionário na igreja e tal, ardeu no meu coração. Até que um dia o pastor Valdemar da agência, do Projeto Kairos, um dia ministrando lá na igreja, num congresso de missões, ele perguntou quem é que trabalhava com informática, na área de informática, que gostaria de servir a obra missionária com o seu dom, com o seu talento, com a sua profissão. E aí algo me chamou a atenção, fui à frente. Só que entre esse chamado até a realização, eu realmente e efetivamente trabalhar na obra missionária com o meu talento, foi um processo. E durante muitos anos eu achava que seria através de trabalhar no campo, ou realmente numa sede de uma agência missionária. E isso passou os 15 anos, até que realmente eu entendi que a obra missionária é ali na esquina, são as minhas relações, que a minha profissão apenas serviu como uma porta para Deus agir, me levar a lugares e a me relacionar com pessoas onde eu pudesse trabalhar e impactar, lógico, o Espírito Santo de Deus impactar aquela pessoa, e eu apenas fui um canal, um porta-voz dessa mensagem do rei. E é isso aí. E a gente vai estar trafegando aqui no meio dessa ministração a partir dessa temática. Já parou para pensar como podemos potencializar a expansão do reino de Deus? E aí por isso que surgiu todo esse movimento, tudo isso, que ele, na verdade, esse movimento tem o propósito de trabalhar para a expansão do reino de Deus com base total, sempre, óbvio, no Evangelho, e de duas formas especiais. A primeira dela é ajudando pessoas a viver a vida plena, dada em João 10,10, e a segunda é levar um entendimento às pessoas do seu comissionamento e da responsabilidade nessa expansão, como em Mateus 28, 19 e 20. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele dá uma ordem. Na verdade, as pessoas preferem as promessas, do que se ligar nisso. E interessante são duas coisas. Que não é, primeiro, isso é uma ordem, é grande comissão, uma ordem, uma ordenança, é uma comissão, um comissionamento, não é um pedido, não é Deus falando, pelo amor de Deus, me sirva, vá às nações, vá aos confins da terra, vá ali em Jerusalém, vá em Samaria, vá na Judéia. Não é isso. É uma comissão, e aonde nós estamos inseridos, aí sim devemos ser um agente de bênção, um agente da palavra, não apenas com a nossa boca, mas sobretudo com a nossa vida, realmente refletindo a Deus, realmente refletindo a Deus por meio do número 1 aqui, através da vida plena em João 10,10. E aí sim, que nós sejamos testemunha para que as pessoas sejam impactadas.
Se a gente não estiver vivendo vida plena, não tiver a nossa vida cheia de Deus, com certeza a gente não vai impactar. Porque é o nosso testemunho, é o agir de Deus, é a nossa vida, nosso relacionamento com Deus que exala esse brilho e que as pessoas são impactadas. Não é apenas palavras de persuasão, assim como Paulo falou, mas sim o poder, como em Atos 1:8, né? E sereis revestidos de poder, ou seja, esse dunamis, essa manifestação do Espírito Santo de Deus através de nossas vidas, e aí sim que as vidas são impactadas. E prosseguindo, e todo esse movimento ele é alicerçado em 3 pilares. O primeiro, que é o conhecimento através de curso, informação, formação, treinamento, workshop, atendimentos individuais, levar esse conhecimento de o quê? Da palavra de Deus e de assuntos pertinentes para o crescimento pessoal e profissional de cada um dos servos de Deus. Porque qual a nossa visão? O crescimento dos servos de Deus abre portas para que mais vidas sejam impactadas. O segundo, oração, porque sem oração, sem relacionamento com Deus, a gente não tem como fazer a obra de Deus, como eu falei anteriormente. Então, o relacionamento com Deus é tudo. E não tem como se relacionar com Deus fazendo yoga ou meditação, não. É com oração, é com relacionamento, é com foco, é com vida, né, constante em Deus. E essa oração também entra a questão de comunhão. Eu poderia até ter colocado aqui oração e comunhão, porque há um mistério na comunhão, há questões que são inerentes à comunhão. Por exemplo, como Jesus falou, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Se o que 2 concordarem e ligarem na terra, será ligado no céu. Então, tem algumas situações que a comunhão tem muito poder, tem questões específicas e especiais para a comunhão, e o ser humano é um ser relacional. A gente precisa estar em comunhão, exercer esse poder, exercer essa vivência, essa prática de comunhão. E o terceiro, contribuição. Por quê? Existe por 2 motivos principais. O primeiro, através da contribuição, a gente envia alguém para ir aonde a gente não pode fisicamente. Isso é óbvio. E segundo, também porque a contribuição é inerente ao cristão. Às vezes eu vejo muitas pessoas discutindo se dízimo é do Novo Testamento, se não é, se é uma ordenança, se não é. Quando eu vejo pessoas discutindo, pode ter certeza que no coração dela não está o amor em contribuir. Isso é fato. Lógico que a gente entra numa questão cultural ou, infelizmente, de muitos líderes que realmente extorquem pessoas, e não estou tratando disso. Mas eu falo o seguinte, às vezes a pessoa discute 10%, não sei o quê, se o dízimo fosse 5%, a pessoa dava 5%, se o dízimo fosse 1%, a pessoa dava 1%. E é essa mentalidade que a gente precisa mudar, é essa mentalidade que a gente trabalha, para que a expansão do reino precisa de contribuição, a gente precisa apoiar quem tem a direção de Deus de ir para outros países, de ir para lugares complicados para a pregação do Evangelho, e não apenas a questão da obra missionária, mas também ajudar o próximo, ajudar o irmão. A gente aqui, o foco desse movimento Atos 1:8 não é o assistencialismo. Campanhas de ação social, a gente, lógico, prepara, ajuda, busca recursos e tal, mas o foco não é esse, o assistencialismo. A gente ajuda o irmão ou aquele que está do nosso lado que esteja necessitado. Sim, só que, sobretudo, a gente ensina a pescar, não dá o peixe. Esse é o foco, é ensinar a pescar. Por quê? Quando a gente ensina a pessoa a pescar, é interessante que a gente está oportunizando essa pessoa justamente a viver essa vida plena. Quando a gente se concentra no assistencialismo, isso é uma estatística. 96, 97% das pessoas, ou até mais, que são assistidas, elas preferem continuar sendo assistidas do que realmente tomar uma posição de ter
e de receber e de viver essa vida plena. E de mudar de vida, de passar de uma posição de ser assistida para assistir. E esse é o foco, é trazer essa pessoa para a mudança de vida. Então, todos esses três pilares, eles caminham juntos para justamente a gente ter esse impacto e esse crescimento pessoal. Para prosseguindo esse conhecimento, o que é o conhecimento? Com base em Oséias e em Mateus, quando trata do conhecimento e da manifestação do poder de Deus, ministramos cursos, treinamentos, atendimento pessoal, tanto presencial como também nas seguintes áreas que vem a seguir. E eu trago esses dois textos de Oséias e de Mateus, porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, o povo perece por falta de conhecimento, como está lá em Oséias 6. Só que o principal, eu quero trazer o texto de Mateus, se não me engano, 22, que fala o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes pode ter algum teólogo de plantão, Éder, mas poxa, o contexto desse texto é aquela dialética de Jesus com os fariseus e não sei o que vai ter, se vai ter casamento no céu, não sei o que. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente conhece com profundidade as Escrituras, se relaciona com Deus das Escrituras, é impossível a gente não ter uma outra visão da manifestação do poder de Deus, assim como vivenciarmos e termos a experiência dessa manifestação. E é isso que a gente quer trazer com o conhecimento. Trazer conhecimento da palavra de Deus, trazer conhecimento de áreas que nos fazem crescer como pessoas, crescimento profissional, para, como eu falei, abrir portas, e esse é o foco. E quais são essas áreas que a gente vai estar trabalhando? Primeiro, ensino do evangelho prático, de maneira prática, humana, relacional, leve, né? E sem peso, trazendo o evangelho na essência. 2, crescimento pessoal. De que forma? Através dos cursos, através de atendimentos, através de comunhão, através de grupos. Essa é o intuito desse movimento. Na verdade, não é o movimento em si, não está nessa marca, não está na gente, em mim, mas sim trazer a ideia para que as pessoas se espalhem e vivenciem isso nas suas igrejas, em toda parte do mundo. 3, empreendedorismo com propósito. A gente sempre vai trabalhar ferramentas e conhecimento para crescimento dos empreendedores, só que com um propósito. Que propósito é esse? Expansão do reino de Deus. E 4, família em Cristo, base para uma vida plena. A gente sempre fala, em toda empresa que a gente atua e tudo mais, a gente cuida das pessoas, cuida das famílias. É muito interessante, eu tenho uma experiência de umas semanas atrás, que um vendedor de uma determinada empresa que eu atuo vendia bem pra caramba, só que o ambiente ele começou a mudar, a trair a esposa, não sei o que, as vendas dele despencaram. A gente tratou essa pessoa, cuidou dessa pessoa, ele voltou para casa, restaurou o celular e as vendas aumentaram. Isso é óbvio, porque quando ele se concentra em casa, ele leva o recurso, ele fica melhor, ele vive a essência e o propósito da família. E naturalmente que isso redunda nos resultados dele. Lógico que pode ter um ou outro que é fora dessa curva, infelizmente. Mas de uma maneira geral e quase que unânime, é fato que a gente percebe esse aumento de resultado por conta da estruturação familiar. E um outro ponto também importante que a gente acompanha muitos casais, atende e vejo muitos jovens casais também, que passam grandes dificuldades na sua família ou também situações de divórcio, e quando a gente vai entender o que se passa no interior de cada uma dessas pessoas, o que houve nesse relacionamento, que houve essa frustração, é que a falta do conhecimento de questões essenciais para uma vida a dois, o que é o casamento aos olhos de Deus, o que é o homem, o que é a mulher, a questão dos comportamentos também é importante, a história de vida de cada um, os sonhos de cada um,
existem dificuldades e falta realmente esse conhecimento para que venham viver essa vida plena. E aí essas situações levam a questões de divórcio, até o próprio egoísmo, enfim, de cada um, que tornou e que impossibilitou o prosseguir desses casamentos, desses matrimônios. Então a gente leva essa formação, leva essa informação para que as pessoas possam viver e poder cuidar e ter um casamento melhor. E com isso, a vida plena é fato, vai ser vivida, e aí a obra de Deus vai se expandir, porque a família é a base não apenas da sociedade, mas do reino de Deus. Avançando aí, conhecimento, a gente tem uma máxima, que a gente, o nosso foco, que a gente orienta as pessoas, não é no ter para contribuir, mas sim no ser para realizar. Quando a gente fala de conhecimento, fala de crescimento e tudo mais, com propósitos, contribuir, isso é válido, mas o principal é transformar as pessoas para elas serem servos e servas de Deus melhores, realizadas, para poder sim realizar. E aí realizar a contribuição, que é apenas uma parte dessa realização, realizar em si a obra de Deus. E aqui a gente orienta os discípulos à importância de impactar o mundo com suas profissões, com suas vidas. Então é aí que é o ser para realizar. Eu sou um ser humano melhor, eu sou um servo de Deus melhor, para eu realizar a obra de Deus através da minha vida e também contribuir para que outro possa ir aonde eu não posso. Esse é o foco principal desse movimento. E aí os cursos de treinamentos e conteúdo são abordados, que a gente fez uma seleção, na verdade, de temas e assuntos que nesses mais de quase 15 anos, atendendo diversas empresas de diversos ramos, isso no meio do povo de Deus, identificamos como mais necessários e indispensáveis para esse fortalecimento, esse treinamento. E alguns temas são empreendedorismo essencial, mindset e mentalidade empreendedora, empreendedorismo cristão, o Saia da Caixa, que é inclusive tema do meu livro e é a minha metodologia de trabalho. E depois a gente vai ter um curso sobre isso e tem também o livro que vocês podem adquirir através do Hotmart. Identidade e propósito empresarial, a chave da diferenciação. Existe outro módulo também que a gente fala que a gente tem uma ferramenta para você identificar o seu propósito e criar a sua identidade empresarial. E aí é uma ferramenta fantástica para você se diferenciar no mercado. Modelo de negócios, né, que a gente tem o Business Canvas e tem outras ferramentas. Aí tem Canvas de processo, Canvas que inclusive essa ferramenta de identidade e propósito. Enfim, tem essas ferramentas para você desenvolver o modelo do seu negócio, que é imprescindível você ter para o seu negócio. Marketing, branding, design é igual a resultado financeiro e a importância de uma boa marca. Produtos e serviços de qualidade, design de sucesso, comunicação e publicidade, vendas e relacionamento com o cliente, finanças empresariais essenciais. Business Coach também, porque a gente atua também no desenvolvimento da capacitação individual de gestores, de empreendedores e também em grupos e equipe. Esse é o foco principal desse movimento e a gente quer levar até você essa possibilidade de você, de uma maneira muito especial, muito satisfatória, ser transformado e abençoar, crescer. Porque você crescendo, o reino de Deus cresce. E o reino de Deus crescendo, você naturalmente cresce também. Um forte abraço, se inscreve, faça a sua inscrição, compartilhe esse material para todos os seus conhecidos, suas igrejas, seus pastores, e todos juntos vamos crescer. Deus abençoe grandemente. Um forte abraço.